Olá, eu me chamo Erika Cauano, eu sou médica, ginecologista, obstetra e mastologista e eu fazendo parte desse trabalho de conversar um pouquinho sobre o corpo e desmistificar sobre algumas alterações que a gente possa encontrar, e hoje a gente decidiu conversar um pouquinho sobre baixo desejo sexual, sobre a baixa libido, que é uma coisa que acomete muitas pessoas. Dados epidemiológicos que acometam cerca de 40% da população em algum momento da vida, mas na verdade, quando a gente conversa mesmo com os pacientes, esse número é muito maior, tá? A gente vive uma sociedade muito ansiosa, uma sociedade muito deprimida, e isso então acaba cometendo mais e mais pessoas cada dia mais. E na verdade isso é uma coisa que a gente precisa conversar, uma coisa que a gente precisa discutir, porque a saúde sexual é extremamente importante. Ter prazer, ter estímulo, ter desejo sexual é de extrema importância para que a nossa saúde sexual e consequentemente a nossa saúde física esteja em plenitude. Então eu queria convidar vocês a assistir esse vídeo para entender um pouquinho como se processa a libido e quais são as principais causas da baixa libido e o que a gente pode fazer para tentar melhorar. Vamos lá? Então, mais ou menos, o desejo, como é que funciona? O desejo sexual, pessoal, ele é multifatorial. Ele tem um fator hormonal muito importante, ele tem um fator psicológico muito importante, não são coisas dissociadas de maneira alguma, tá? O fator hormonal, ele é principalmente modulado pela testosterona, tá? Mas ele tem inúmeros fatores que possam inibir também isso, tá? O fator psicológico, ele é extremamente importante porque ele modula os neurotransmissores cerebrais excitatórios e inibitórios também. Então isso é uma coisa que a gente tem que se atentar muito. Não só os hormônios modulam isso, mas também os fatores psicológicos, tá? Então é por isso que é muito importante. Então eles modulam dopamina, eles modulam serotonina, eles modulam tudo isso, tá? Por isso que é tão importante que a pessoa esteja num bom relacionamento, que ela tenha um bom acompanhamento, que isso tudo esteja também de acordo com a saúde não só física, a saúde mental também, tá? Então não adianta a gente só arrumar todo o corpo da pessoa se ela estiver num relacionamento tóxico. Parte de vista, na parte hormonal, vamos lá. Quais são as coisas que interferem nesses hormônios? Medicações podem interferir nesses hormônios, doenças crônicas podem interferir nesses hormônios. Então, por exemplo, transtornos da tireoide, da prolactina, pessoas hipertensas, diabéticas, renais crônicas, em tratamento de câncer, com ansiedade, com depressão, tudo isso pode baixar a testosterona, tá? Principalmente as medicações nos tratamentos disso. As drogas antihipertensivas, os antidepressivos, os anticonvulsivantes e os anticoncepcionais, principalmente, eles aumentam uma proteína lá no fígado chamada SHBG, que bloqueiam a testosterona e, consequentemente, não deixam ela entrar dentro das células, principalmente no córtex, e não deixam ela começar o estímulo, fazer aquela sensibilidade para ter o desejo sexual, a libido propriamente dita. Além disso, por exemplo, se a gente tem um aumento da prolactina, a gente tem um baixo desejo sexual. Se a gente tem um aumento do hormônio da tireoide por um hipotireoidismo, isso também é afetado. Então a gente precisa fazer um check-up dessa pessoa como um todo para identificar o que está acontecendo. Então existem também alguns períodos da vida, como por exemplo na menopausa, no pós-parto, em que esses hormônios entram em queda natural e que a gente pode avaliar e tentar ajudar essas mulheres da melhor forma possível, repondo, tentando com psicoterapias a modular esses hormônios da melhor forma possível, tá?
e repouso, né? Da melhor forma possível. No pós-parto não é tão possível. Além disso, a psicoterapia é extremamente importante nesses casos, principalmente por causa daqueles neurotransmissores excitatórios e inibitórios que a gente tinha comentado lá atrás. Precisamos também examinar para ver se não tem nenhum fator orgânico que leve à dor na relação. Endometriose, vulvodínia, alguma película, alguma membrana que esteja dando dor na relação. Então, mulheres que sentem dor na relação, consequentemente, não vão ter desejo sexual e a gente precisa consertar essa dor, claro, para a pessoa ter prazer na relação. Então, e às vezes existe uma vergonha, um tabu muito grande que a gente acaba não arrumando isso, não conversando sobre isso, não vendo sobre isso. E na verdade existe um fator orgânico, uma doença orgânica na vulva, na vagina, no útero, que a gente precisa arrumar para que ela volte a ter prazer. Então a gente também tem essa parte. O tratamento consiste em a gente diagnosticar exatamente onde está o ponto dessa pessoa. Geralmente é multifatorial, tá? Existe um fator psicológico muito importante. Então, por exemplo, mulheres que têm dor na relação, uma vulvodínia importante, e acabam desenvolvendo por muito tempo dor na relação, acabam levando a um transtorno psicológico. Então, a gente tem que acabar trabalhando depois as duas partes. Então, o tratamento leva a psicoterapia e também a parte orgânica. Então, o tratamento consiste em diagnóstico e o tratamento específico para aquelas mulheres. Então, o tratamento ele vai consistir em identificar a causa e tratar especificamente e multifatorialmente, porque quem teve, por exemplo, dor por muito tempo vai acabar tendo uma sequela psicológica disso. Então, a gente tratar essa mulher como um todo. Mas existem alguns trabalhos, alguns artigos que eu vou até colocar aqui, falando sobre mindfulness, como tratamento mesmo, a meditação no tratamento da baixa libido, principalmente em estar presente naquele momento, não ficar pensando no passado, nem no presente, nem no passado, nem no futuro, mas estar presente na hora da relação, estar com o seu parceiro na hora da relação, na hora para você sentir aquele momento mesmo e poder experienciar aquele momento como parte do tratamento. E existem fisioterapia pélvica, que é muito, muito importante em baixa libido. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa mandem as dúvidas aqui pro portal. Um beijo!